Olá, um bom dia a você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. No ar, mais uma edição do nosso Esporte em Questão. Esporte em Questão de hoje, sábado, dia 23 de abril de 2016. Vários assuntos sendo abordados no programa de hoje. Tem Libertadores da América, tem Copa do Brasil, tem a Primeira Liga, já tivemos aí o campeão da Primeira Liga. Tem Criciúma, claro que a gente vai falar sobre Criciúma, sobre Campeonato Catarinense, sobre Olimpíadas no Rio de Janeiro, ou seja, a partir de agora, o nosso Esporte em Questão está começando. Então, seja bem-vindo e um bom dia a todos. Muito bem, lembrando que você pode, a partir de agora, participar aí do nosso programa, você pode enviar a sua mensagem de texto SMS ou o seu próprio WhatsApp no 8505-6342. 8505-6342. Você pode, inclusive, fazer perguntas sobre o Criciúma Esporte Clube, você pode emitir a sua opinião, você pode projetar o jogo de amanhã do Criciúma contra a Chapecoense. O Criciúma que enfrenta a Chapecoense amanhã pela última rodada do Campeonato Catarinense 2016, a última rodada do segundo turno. O Criciúma se despede da competição, até porque o tricolor não conseguiu conquistar a vaga para a grande final, já que para disputar a decisão do Campeonato Catarinense contra a Chapecoense, o Criciúma precisava ser campeão do segundo turno. Não conseguiu. Quem o fez foi o Joinville, que agora irá encarar a Associação Chapecoense de Futebol nos dois próximos domingos. Não amanhã, no outro e depois no outro. E aí nós teremos a definição de quem será o campeão catarinense de 2016. Para começar o nosso Esporte em Questão, a gente vai resgatar a última rodada que foi disputada para o Criciúma na quarta-feira. Essa rodada, na verdade, começou lá no sábado com um jogo isolado, depois tivemos um jogo no domingo e mais dois jogos na segunda-feira e aí finalizamos com Metropolitano e Criciúma na quarta. A rodada foi toda fragmentada justamente em virtude desta situação envolvendo a política nacional, né? No último domingo tivemos aí a votação na Câmara dos Deputados da abertura ou não do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O processo foi aberto, os deputados, a maioria deles, optou pela abertura do processo de impeachment em virtude de toda aquela situação que tomou conta do país no último domingo, com transmissão ao vivo em TV aberta da votação na Câmara dos Deputados. A rodada do Campeonato Catarinense foi toda fragmentada e o Criciúma acabou jogando na quarta. Jogaria no domingo, jogou na quarta, lá em Jaraguá do Sul, contra o Metropolitano. O Metropolitano, que é de Blumenau, está jogando em Jaraguá do Sul justamente porque o seu estádio está passando por reformas. E aí o Criciúma foi até lá, Jaraguá do Sul, João Marcato, campo do Juventus, e não foi capaz de resistir ao time do Metropolitano. Vamos conferir aos gols. O primeiro a chegar no ataque foi o Criciúma. Nesta cobrança de falta, a bola foi alçada na área. Rafael Silva de cabeça desviou, mas o goleiro estava atento. Nesta jogada, o atacante do Metropolitano foi derrubado dentro da grande área. A arbitragem acabou assinalando pênalti. E aí, o que você achou? Foi pênalti ou não? Ramon não quis saber e mandou para dentro do gol. Metropolitano 1-0. O Metropolitano cresceu no jogo. Nesta jogada, Juninho de dentro da área chutou forte, mas o goleiro Luiz praticou a defesa. O Criciúma conseguiu o empate com Gustavo. Bela jogada de Barreto pela esquerda. Cruzamento e Gustavo subiu legal para fazer o gol do Tigre. 1-1. O Metropolitano queria o resultado e nesta cobrança de falta, Ramon mandou no travessão. Quase o segundo gol do Metrô. No segundo tempo, o Criciúma tentou o gol com Elvis, que de fora da área arriscou o chute que se perdeu pela linha de fundo. Mas foi o Metropolitano que conseguiu o segundo gol. Após excelente jogada de Rafinha pela direita, a bola sobrou para Arrisson, que chutou. A bola foi desviada pelo zagueiro Rafael Silva e Peu só teve o trabalho de empurrar para o gol. Metropolitano 2-1. E ficou nisso.
Final, Metropolitano 2, Criciúma 1. Bom, para o Criciúma a partida ela não valia absolutamente nada, né? O Criciúma já não tinha mais chance de classificação, não corria nenhum risco de rebaixamento. O Criciúma tem vaga garantida no Campeonato Brasileiro da Série B e na Copa do Brasil também, em virtude do ranking. O Criciúma já tem a sua vaga garantida na Copa do Brasil do ano que vem. Para o Metropolitano não, o Metropolitano ainda sonha em conquistar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem e também confirmou a sua permanência aí na 4ª divisão do futebol nacional, a Série D do Campeonato Brasileiro. E em virtude disso, o Metropolitano começou a 1000 por hora e o Criciúma a 0 por hora. Fez 1-0, um pênalti que para mim foi inexistente, para mim não ocorreu o pênalti do Rafael Silva em cima do centroavante do Metropolitano, mas a arbitragem não entendeu dessa forma. O Metropolitano fez 1-0, depois o Criciúma até cresceu no jogo, empatou rapidinho com o Gustavo, gol de cabeça do Gustavo. Aliás, o Gustavo em o 5º gol na temporada. Ah, mas a temporada começou lá em janeiro, mas o Gustavo começou a jogar só agora. Essa é a 4ª partida que o Gustavo está jogando como titular do Criciúma, e já são 5 gols anotados. Não estou falando aqui que o Gustavo é o Ibrahimovic, né? É o Romário, não tem nada disso, mas de todos os atacantes que passaram aqui nos últimos tempos no Criciúma, tirando, vejam bem, hein? Tirando o Zé Carlos, quem é que teve um aproveitamento melhor do que o Gustavo? Ah, teve o Lins e o Wellington Paulista. Sim, tudo bem, tiveram, mas estou falando camisa 9, o centroavante. E olha que jogou por aqui o Souza, olha que jogou por aqui o Neto Baiano, que foi uma contratação de peso realizada no ano passado e não deu certo. E o Gustavo, que estava lá nas categorias de base, entrava no segundo tempo dos jogos, quando entrava, não entrava na posição dele, porque o centroavante do Roberto Cavalo até então era o Bruno Lopes. Com a saída do Bruno Lopes, o Gustavo começou a jogar na posição dele, ganhou chance como titular. E repito, em 4 jogos como titular, o Gustavo já marcou 5 jogos. São 4 pelo Campeonato Catarinense e 1 pela Copa do Brasil. Então, um aproveitamento bastante interessante do Gustavo. Mas depois do gol do Gustavo, o Criciúma até esboçou uma virada, aliás, virada que não acontece desde outubro de 2012, gente. A última vez que o Criciúma ganhou um jogo de virada foi em outubro de 2012 pelo Campeonato Brasileiro da Série B, jogando lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, contra o Guarani. O Criciúma venceu o Guarani por 2-1, saiu perdendo, empatou com o Zé Carlos e virou com o Lins. E de lá para cá o Criciúma não conseguiu virar mais nenhum jogo. Desde que de 2012, outubro de 2012, se o Criciúma toma um gol primeiro, ou ele empata, na melhor das hipóteses empata, ou então perde o jogo. É um negócio impressionante mesmo. Aí, o que aconteceu? O Metropolitano não resistiu àquela, entre aspas, pressão do Criciúma no começo do segundo tempo, saiu para o jogo e acabou fazendo aí o seu segundo gol com o Peu, né? E aí o Criciúma não teve mais forças para reagir nem para empatar. Agora o Criciúma se despede do Campeonato Catarinense, jogando amanhã contra a Associação Chapecoense de Futebol. Até então, o melhor time do campeonato. Por que até então? Porque até então não tinha aparecido o Joinville, né? E o Joinville, ele cresceu na hora certa, o Joinville, ele ficou maduro na hora certa. Na última rodada, foi a Chapecó visitar a Chapecoense e amassou a Chapecoense por 3-1. Um resultado maiúsculo, uma vitória imponente do Joinville, e o Joinville começa, assim, a assombrar o título da Associação Chapecoense de Futebol. Chapecoense vem a Criciúma, né, sem muitas pretensões, um jogo que não vale absolutamente nada. Chapecoense tem como única motivação um tabu de há mais de 10 anos não ganhar o Criciúma aqui no estádio Heriberto Wilson, e o Criciúma tenta terminar o campeonato, como se diz aí na gíria, como dizem os próprios boleiros, terminar o campeonato com dignidade. Para isso, o técnico Roberto Cavalo realizou um treinamento ontem, apesar do clima, né? Tá meio assim de fim de feira, final de campeonato, mas o Roberto Cavalo quer sim terminar o campeonato com vitória e começar já a projetar o time para a Copa do Brasil, já que no dia 28, quinta-feira agora, o Criciúma tem um compromisso importantíssimo pela Copa do Brasil, precisa vencer o Operário para classificar a vaga, para conquistar a vaga para a próxima fase, e também Roberto Cavalo, além desse jogo, quer preparar o time para a sequência da temporada, já que o Criciúma tem aí o seu grande objetivo, que é retornar à primeira divisão no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas ontem o treinador Roberto Cavalo realizou aí o último treinamento a pronto, para o confronto contra a Chapecoense, que será amanhã, às 6h30 da noite, no estádio Heriberto Wilson.
O jogo deste final de semana é o último pelo Campeonato Catarinense. E apesar do duelo não mudar em nada a situação do Tigre, o técnico quer dos jogadores a mesma garra de uma final. É um jogo muito importante, né? Um jogo que no primeiro turno fizemos a final contra o Chapecoense lá. Perdemos de 1-0, vocês sabem da maneira que foi, como aconteceu. Foi feita uma avaliação nesse intervalo de campeonato para o segundo turno. Não tivemos o mesmo rendimento, tivemos algumas dispensas, alguns jogadores que se saíram e que nós mudamos até o jeito de jogar. Algumas vezes 4 meio para frente, algumas vezes 3. E hoje o que eu falo para o grupo, que a motivação que tem é um campeonato brasileiro que vem pela frente da Série B, a Copa do Brasil, e quem mostrar que estiver bem, continua. Porque vai ter mais uma avaliação de grupo ainda na sequência. Em time que se está ganhando, não se mexe. Mas quando não está vencendo, faz o quê, professor? É o velho ditado, o time que está ganhando não se mexe, né? Como faz alguns dias aí que nós não ganhamos, tem que mexer. Estou dando oportunidade, a gente sabe que alguns garotos precisam de mais tempo. E da maneira que aconteceu, o último jogo fora de casa, os dois, em Ponta Grossa e agora em Jaraguá do Sul, não tivemos um bom aproveitamento ofensivo, você colocou bem, e aí cabe a nós analisarmos alguns jogadores que aqui estão para ter oportunidade. Então, como o campeonato, nós não temos mais condições de ser campeão, e sim para ver jogadores, eu vou aproveitar para ver, de repente, um ataque diferente, para dar oportunidade também, não vai fugir da categoria de base. Penso em botar o Flávio, junto até com o Gustavo, um Elvis mais adiantado, né? Vamos ver o melhor possível, porque para nós é um jogo interessante, nós temos que vencer a Chapecoense. Para o comandante, só existe um modelo ideal de se despedir do Campeonato Catarinense. Uma vitória que seria muito bom, porque o projeto, quando aqui chegamos, éramos de não deixar o time cair para a Série C do ano passado, e o começo do estadual era para uma montagem de equipe forte para o brasileiro. Isso está acontecendo e vai acontecer, por isso terminar com uma vitória diante da Chapecoense, que é a Série A do brasileiro, e como futuro campeão estadual, seria muito gratificante para esses jogadores jovens que aqui estão. Tá bom, aí o Roberto Cavalo falando desse compromisso de amanhã contra a Chapecoense, também projetando o Criciúma aí para os próximos compromissos durante a temporada. O Guilherme está perguntando aqui no nosso WhatsApp, o 85056342, aliás, você pode interagir conosco, você pode enviar a sua pergunta, pode projetar o jogo de amanhã contra a Chapecoense, pode mandar a sua opinião também, não tem problema, a gente vai estar lendo aqui no ar, 85056342. Gustavo está perguntando aqui para a gente com relação ao jogo de amanhã contra a Chapecoense. O Criciúma, ele tem condições de vencer a Chapecoense? Ou o fato de estar desclassificado no campeonato seria um fator para que os jogadores não entrassem em campo motivados? Tem essa situação, né? Os jogadores, eles sabem que o Criciúma não tem chance absolutamente de mais nada na competição. O Criciúma não tem como mais chegar na final. O Criciúma também não tem aspiração nenhuma em termos de classificação para outros campeonatos. O campeonato que o Criciúma poderia aspirar seria uma possível Copa do Brasil, mas o Criciúma ele tá bem resolvido nessa situação com relação à Copa do Brasil, né? O Criciúma tem uma posição no ranking bastante interessante e dificilmente ele vai perder a sua vaga na Copa do Brasil do ano que vem em virtude da do seu posicionamento no ranking da Confederação Brasileira de Futebol. O André Luiz está perguntando aqui no nosso 85056342, perguntando quando é o jogo do Criciúma contra o Operário. É quinta-feira agora, André. Quinta-feira agora, dia 28, contra o Operário de Ponta Grossa. No jogo de ida, como se diz na gíria, o Criciúma acabou sendo derrotado lá no Paraná por 2-1, desculpa, 2-1. O Criciúma estava perdendo por 2-0 e o Gustavo acabou fazendo o gol de honra aí do Criciúma. E um gol extremamente importante, porque o regulamento da Copa do Brasil, ele acaba prevendo isso. O regulamento da Copa do Brasil, ele beneficia aquelas equipes que acabam marcando gols fora de casa. Foi o que aconteceu com o Criciúma. Por exemplo, o Criciúma estava perdendo de 2-0. Se perdesse esse jogo por 2-0, 2-0 aqui não iria garantir a classificação do Criciúma para a próxima fase. O Criciúma, com 2-0, teria que disputar uma vaga na segunda fase da competição, através das cobranças de pênalti. Mas como o Criciúma fez um golzinho lá, uma vitória simples do Criciúma, 1-0 aqui classifica. Como assim só 1-0? Porque daí você vai somar o resultado dos dois jogos. 2-1 lá
para o Atlético, para o Operário de Ponta Grossa. 1-0 para o Criciúma aqui. Você soma os dois resultados, dá 2-2. Qual é o critério de desempate? Gol marcado fora de casa. Como o Criciúma, nesta analogia que nós estamos fazendo, o Criciúma teria marcado um gol fora de casa, o Criciúma estaria classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Alô, Bebel, bom dia. Aqui é o Peterson. Será que classificar para a próxima fase da Copa do Brasil seria interessante para o Criciúma? Não seria mais viável o técnico Roberto Cavalo começar a preparar o time para a Série B? Olha, Peterson, a situação da Copa do Brasil, a gente sabe que o Criciúma dificilmente vai ser campeão. Quando o Criciúma foi campeão lá em 1991, além de ter um time muito mais, nem se comparava, né? Muito mais competitivo do que esse time que a gente está vendo atuar, o regulamento da Copa do Brasil era totalmente diferente, né? Na época não tinha essa quantidade exorbitante de times que hoje a gente tem. Era campeão e vice de cada estado. Campeão e vice gaúcho, campeão e vice catarinense, campeão e vice paranaense, e assim até o Acre. E aí você ia em jogos de mata-mata, ida e volta, ia eliminando, né, pelo chaveamento aí da Copa do Brasil até chegar à final. Mudou muito o regulamento. São quase 100 times, ou passa de 100 times a Copa do Brasil. É um número realmente bastante alto. Tem convidados, agora entra pelo ranking, é campeão estadual, é vice-campeão estadual. E tem dois fatores, na minha opinião, que acabaram dificultando ainda mais a Copa do Brasil. Eu vi uma entrevista uma vez do Felipão, o Felipão falando que o Criciúma meio que despertou, em 91, o interesse dos grandes clubes pela Copa do Brasil, porque era um caminho teoricamente mais fácil para se chegar à Taça Libertadores da América. E a partir daquele título do Criciúma em 91, Copa do Brasil que começou lá em 89 com o Grêmio sendo campeão, em 90 com o Flamengo, em 91 com o Criciúma, como o Criciúma foi o primeiro pequeno, ou o primeiro, digamos, time que não fazia parte daquele eixo dos grandes clubes do Brasil a ser campeão, os outros clubes, dá para chegar na Libertadores através da Copa do Brasil. E aí começou a dificultar, os outros clubes começaram a investir mais nesta competição. E agora, além disso, né, além de ter esse interesse dos grandes clubes na Copa do Brasil, também tem o fator da turma que vem da Libertadores. À medida do possível que na medida do andamento lá da Taça Libertadores da América, que os clubes brasileiros vão sendo eliminados daquela competição, Peterson, eles vão entrando, né, na Copa do Brasil. Então, convenhamos, o Criciúma lá na frente pode esbarrar com o Atlético Mineiro, convenhamos, não tem nem como comparar um time com o outro, né? Ou sei lá, se o Operário eliminar o Criciúma, o Operário daqui a pouquinho, quem sabe, pode barrar com o Corinthians, que vai entrar, se for eliminado da Libertadores, mais na frente na Copa do Brasil. Então ficou muito difícil essa situação para os clubes do porte do Criciúma conquistarem a Copa do Brasil de novo. Tem mais perguntas aqui. O Fernando Carvoeiro está mandando uma saudação a todos e está dizendo o seguinte: torcedor que é torcedor, não abandona o Tigre. Amanhã é dia de ir ao estádio Heriberto Wilson. É verdade. Torcedor do Criciúma meio que desmotivado com a campanha irregular do time. Campanha essa que já vem desde o ano passado, campanha irregular, né? Deu uma desmotivada. O número de torcedores do estádio Heriberto Wilson em 2013, 2014, até 2012, naquela campanha da Série B, a média de público não baixava de 8 mil pessoas no estádio, era sempre uma festa muito bonita. E agora caiu bastante, já tivemos jogos aqui no Heriberto Wilson com um pouco mais de 1.000 pagantes, ou 1.000 espectadores, né? E aí o estádio fica vaziozão e tem todo aquele clima, um jogo meio chato, meio xaropão, mas o torcedor do Criciúma precisa, né? Quem sabe amanhã, apesar do jogo não valer absolutamente nada, incentivar o time para terminar o campeonato com uma vitória. É difícil falar isso, porque também tem que ver o lado do torcedor, né? Porque, convenhamos, sair de casa num domingo, né? Domingo à noite, o cara deixar a família em casa, para ir para o estádio Heriberto Wilson, para ver Criciúma e Chapecoense, um amistoso de luxo, essa é a verdade, que não vale absolutamente nada, é bastante complicado. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta falando mais de... tem Copa do Brasil, tem Campeonato Catarinense, a gente vai fazer um raio-x aí do Campeonato Catarinense com a tabela, com os jogos, com as projeções. A gente vai falar de Taça Libertadores da América, tem a Primeira Liga, tem muito assunto legal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Sai daí.
Estamos de volta com o nosso Esporte em Questão. Liga aí não, manda o WhatsApp. WhatsApp Torpedo, 85056342, 85056342. Vamos voltar a falar de Campeonato Catarinense para a gente passar a régua. Confira os jogos desse final de semana e também como ficou a classificação. Rodada do segundo turno do estadual inicia hoje com 2 jogos. Em Florianópolis, jogarão Figueirense e Metropolitano. E em Palhoça, o confronto dos rebaixados Guarani e Camboriú. Amanhã, 3 jogos fecham a rodada. Em Joinville tem Joinville e Brusque. Em Criciúma jogam Criciúma e Chapecoense. E em Lages, Internacional e Avaí. O Joinville é o campeão do segundo turno. Até agora o JEC somou 22 pontos e está na liderança. A Chapecoense é a segunda colocada. O Verdão tem 14 pontos e saldo positivo de 7 gols. O Figueirense é o terceiro com 14 pontos e saldo positivo de 5 gols. O Metropolitano é o quarto com 14 pontos e saldo positivo de 3 gols. O Criciúma acumula 12 pontos e é o quinto colocado. O Brusque é o sexto com 11. O sétimo é o Guarani de Palhoça, que tem 10. O Camboriú é o oitavo com 8. O Inter de Lages vem na 9ª posição. O Leão Baio soma 5 pontos. O 10º é o Avaí, que somou apenas 3 pontos. Na classificação geral, que agrega os pontos do primeiro e segundo turnos, a Chapecoense é a líder com 37 pontos. O Joinville com 30 é o segundo. O Criciúma tem 29 e é o terceiro. O Figueirense é o quarto com 23 pontos e saldo positivo de 2 gols. O Brusque é o quinto com 23 pontos e saldo negativo de 3 gols. Na 6ª posição figura o Metropolitano. O time de Blumenau soma 22 pontos. O Avaí é o sétimo com 20 pontos, mesmo número de pontos do Inter de Lages, que é o oitavo. Na zona do rebaixamento estão Camboriú, que é o 9º e soma 15 pontos, e o Guarani de Palhoça, que é o 10º com 14. Lembrando que Camboriú e Guarani de Palhoça estão rebaixados para a Série B do Catarinense de 2017. Dando uma olhada na tabela do Campeonato Catarinense, algo que me chamou a atenção e precisa se falar que é a campanha do Criciúma. A gente não pode passar a mão na cabeça dizendo que o Criciúma fez um timaço, não tem nada disso. O Criciúma fez um time limitado, dentro das suas convicções, dentro do plano orçamentário estipulado pela diretoria do Criciúma. Mas vejam vocês, o Criciúma hoje é o terceiro na classificação geral, com 29 pontos. O Criciúma pode ser o segundo na classificação geral, né, ficando apenas 5 pontos da Chapecoense. Se o Criciúma vencer amanhã a Chapecoense, o Criciúma vai a 32 e a Chapecoense fica com 37. O Criciúma termina o campeonato com 5 pontos de diferença para a Chapecoense. Não é só crítica também, a gente precisa falar dessa campanha do Criciúma. O torcedor do Criciúma estava vislumbrando, visualizando o título. Tudo bem, todos nós estávamos. Mas olha o time do Criciúma. Pega o time do Criciúma que vem jogando o campeonato, tirando o Luiz, que é experiente. Quem mais tem ali de experiência no time? O Elvis. Quem mais? O Giareta. 3 jogadores e o resto é tudo gurizada. O Rafael Silva, apesar de ter vindo de fora, é jovem ainda. O lateral direito, jovem, formado na categoria de base. Lateral esquerdo, formado na categoria de base. Os volantes, os 2 formados nas categorias de base do Criciúma, o Barreto e o Douglas Moreira. O Criciúma jogou até ontem com um ataque formado na base, gente. Era Bruno Lopes e Roger Guedes. Um foi vendido para o Palmeiras, o outro será emprestado. E mesmo assim, quem substituiu é garoto da base. O Gustavo e também, ora o Andrew, agora parece que amanhã vai jogar o Flávio, vai ganhar uma oportunidade do Roberto Cavalo. O Criciúma jogou com mais de 80% do elenco, um time formado na base, garotos de 20, 21, 22. Então a campanha do Criciúma ela foi muito interessante, sim. Não há como negar, a campanha do Criciúma foi muito interessante. O primeiro turno, o Criciúma perdeu a final lá em Chapecó. O Criciúma decidiu o primeiro turno com essa garotada, gente. O Criciúma perdeu o jogo lá em Chapecó por 1-0. Por 1-0. E olha, não sei não se perderia o jogo. Pelo menos, eu não sei se o Criciúma ganharia, porque o Criciúma precisaria vencer por 2-0 para ser campeão. Mas não sei não se perderia o jogo se o Bruno Lopes não é expulso com 10 minutos de jogo. Uma infantilidade do Bruno Lopes. Então, a gente precisa fazer análise nos 2 sentidos. Se todos nós ficamos decepcionados porque o Criciúma faltou fôlego, faltou gasolina nessa reta final do campeonato, há de se dizer uma coisa, a campanha do Criciúma, olhando para a classificação geral, ela é louvável, porque olha o investimento da Chapecoense e olha o investimento do Criciúma. Olha o investimento do Joinville e olha o investimento do Criciúma. Olha o investimento do Figueirense e olha o investimento do Criciúma, não tem nem como comparar, gente.
E o Criciúma ficou na frente dessa turma toda, o campeonato, praticamente o campeonato todo, com exceção da Chapecoense. Agora, nas últimas rodadas que o Criciúma perdeu o fôlego, o Joinville passou. Então, interessante. É para se analisar, é para se pensar. Agora o Criciúma começa a contratar para o Campeonato Brasileiro, mas nem tudo está perdido. Essa garotada que jogou o Campeonato Catarinense merece atenção e dali dá para tirar, sim, boas peças para integrar o grupo que irá disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos em frente com o programa. Fala agora sobre Taça Copa do Brasil. Libertadores da América daqui a pouquinho. Copa do Brasil. Teve Catarina em campo, hein? E o Inter de Lages, cara, o Inter de Lages foi lá no Maranhão, quase classificou. Vamos conferir os gols. O Internacional de Lages foi ao Maranhão encarar o Sampaio Correia. O Leão Baio venceu com este gol de André Gava. Porém, como havia perdido o primeiro jogo por 2-1 em Lages, o Internacional acabou sendo desclassificado. O Joinville foi ao Mato Grosso do Sul. O Jeque saiu na frente com este gol de cabeça de Murilo. Joinville 1-0. Aos 4 minutos do segundo tempo, Lucas Guma empatou para os donos da casa. Final, Comercial do Mato Grosso do Sul 1, Joinville também 1. Já o Avaí foi ao Mato Grosso encarar o Operário. Aos 42 minutos do primeiro tempo, Thiago Rômulo fez o gol da vitória do Operário. Final, Operário do Mato Grosso 1, Avaí 0. O Rodriguinho está me perguntando aqui sobre os catarinenses na Copa do Brasil. Bom, vamos lá, Rodriguinho. O Inter de Lages já realizou seus 2 jogos, está eliminado. Perdeu o primeiro jogo em casa 2-1, ganhou o segundo jogo fora de casa 1-0, mas como levou 2 gols fora, na sua casa, ou seja, como o Sampaio Correia fez 2 gols fora de casa, o Sampaio Correia do Petkovic está classificado. Então o Inter de Lages está fora. Vamos lá, o Figueirense já está classificado sem a necessidade do segundo jogo, porque na primeira partida, jogando fora de casa, o Figueirense eliminou o Lajeadense. Esse jogo foi lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, e o Figueira venceu por 2-0. O Criciúma perdeu a primeira partida lá em Ponta Grossa, no Paraná, para o Operário 2-1, e agora na quinta-feira joga a classificação em casa. Precisa vencer pelo menos por 1-0 para conquistar o direito de seguir adiante na Copa do Brasil. O Avaí, como a gente acabou de ver, perdeu o primeiro jogo lá na Arena Pantanal, foi em Cuiabá, né? Esse jogo foi em Cuiabá, lá na Arena Pantanal, perdeu 1-0. Agora precisa vencer por 2-0 em casa para garantir a sua classificação para a próxima fase. 1-0 para o Avaí no jogo da volta na ressacada e a partida vai para os pênaltis. E o Joinville estava vencendo o Comercial lá em Mato Grosso do Sul, acabou cedendo o empate, 1-1, bom resultado para o Joinville, 0-0 no próximo jogo lá em Joinville, vai classificar o Joinville para a próxima fase da competição. Expectativa, claro, gira em torno do Criciúma, que na quinta-feira, 7h15 da noite, hein, gente? Horário diferenciado, 7h15, vai receber o Operário de Ponta Grossa, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Vamos falar de Taça Libertadores da América agora. Os brazucas estiveram em campo e a fase classificatória terminou. Dos brasileiros, só o Palmeiras ficou de fora. Vamos conferir os gols. Na terça-feira, o Grêmio recebeu a visita do Toluca do México. O gol da vitória gremista foi anotado por Ramiro, que de cabeça desviou do goleirão mexicano. Final, Grêmio 1, Toluca 0. Na quarta-feira, o Corinthians atropelou o Cobresal do Chile. Marlone de cabeça abriu os trabalhos, Corinthians 1-0. O paraguaio Romero fez o segundo do Timão, 2-0. O terceiro gol foi uma pintura. Marlone de voleio mandou para as redes. Coringão 3-0. Ainda no primeiro tempo, Guilherme Arana arriscou de fora da área e fez mais um belo gol. Corinthians 4-0. O show corintiano continuou no segundo tempo. Elias recebeu excelente passe e desviou do goleiro. Não perca as contas, 5-0. Romero escorando o cruzamento fechou o marcador. Final, Corinthians 6, Cobresal 0. Na Bolívia, o São Paulo garantiu sua classificação empatando com o The Strongest. Porém, o tricolor paulista saiu atrás. Cristaldo aproveitou a falha da zaga brasileira e mandou para o fundo das redes. The Strongest 1-0. Mas o argentino Cagliari, artilheiro da Libertadores, decretou o direito de igualdade em La Paz. Final, The Strongest 1, São Paulo também 1. Pois é, rapaz, e com esses resultados, vamos conferir como é que ficou a situação dos grupos na Copa Libertadores da América,
com quem que os brasileiros irão jogar na próxima fase. Vamos conferir aí o raio-x da Copa Libertadores da América. Pelo Grupo 1, classificaram para a próxima fase River Plate da Argentina e São Paulo. Pelo Grupo 2, Rosário Central da Argentina e Nacional do Uruguai estão classificados. Pelo Grupo 3, garantiram vaga Boca Juniors e Racing, ambos da Argentina. Pelo Grupo 4, estão classificados Atlético Nacional da Colômbia e Huracán da Argentina. Pelo Grupo 5, Atlético Mineiro e Independente Del Valle do Equador estão na próxima fase. Pelo Grupo 6, Toluca do México e Grêmio estão nas oitavas de final. Pelo Grupo 7, Pumas do México e Táchira da Venezuela estão classificados. Pelo Grupo 8, Corinthians e Cerro Porteño do Paraguai foram os classificados. Os confrontos das oitavas da Libertadores 2016 ficaram assim. No dia 26, jogarão Huracán e Atlético Nacional da Colômbia. O primeiro jogo será na Argentina. Deportivo Táchira e Pumas jogarão na Venezuela. No dia 27, o Grêmio duelará com o Rosário Central da Argentina. A partida será em Porto Alegre. Também no dia 27, jogam na Argentina Racing e Atlético Mineiro. No dia 28, em São Paulo, tem São Paulo e Toluca do México. Ainda pelas oitavas de final, jogam Independente Del Valle e River Plate no Equador, Nacional e Corinthians no Uruguai e Cerro Porteño e Boca Juniors no Paraguai. Essas 3 partidas ainda estão sem data e horários definidos. Muito bem, depois da Taça Libertadores da América, vamos falar da Primeira Liga. Fluminense e Atlético Paranaense acabaram decidindo a competição no meio da semana, quarta-feira. Essa Primeira Liga é meio maluca, né, cara? Porque era para ser a Copa Sul-Minas. E aí entrou 2 times do Rio, os caras botaram Sul-Minas-Rio. E a decisão não foi nem no Sul, nem em Minas, nem no Rio. Rapaz, foi lá em Juiz de Fora. Vamos conferir. O Fluminense começou pressionando. Neste lance dentro da área, Gerson tentou de calcanhar, mas o goleiro do Atlético Paranaense estava ligado e praticou a defesa. O Atlético tentou responder. Marcos Guilherme recebeu o passe dentro da área, mas a bola saiu por cima do gol. Neste cruzamento de Osvaldo, o atacante do Fluminense não conseguiu completar para o gol. Nesta jogada, Osvaldo de costas para o gol tentou surpreender o goleiro do rubro-negro paranaense, mas não obteve sucesso. Neste lance do ataque do Atlético, Eduardo de fora da área arriscou. A bola saiu tirando tinta do gol do Fluminense. O Atlético cresceu no jogo. Nesta bela jogada de Walter, o tiro saiu forte, porém pela linha de fundo. O Atlético pressionava. Depois da bela jogada de Nicão, a bola sobrou para Vinícius, que mandou uma bomba. A bola explodiu no travessão. No segundo tempo, o Fluminense veio decidido a matar o jogo. Neste lance, Magno Alves passou pelo goleiro, porém a zaga afastou o perigo, mandando para escanteio. De fora da área, Scarpa tentou surpreender, mas o goleirão do Atlético praticou a defesa. Neste cruzamento de Marcos Júnior, a bola passou por toda a área do Atlético e ninguém do Fluminense conseguiu concluir em gol. Água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Neste contra-ataque, Marcos Júnior ganhou na velocidade do zagueiro e chutou na saída de Everton. Fluminense 1-0. E ficou nisso. Final, Fluminense campeão da Primeira Liga, Copa Sul Minas Rio 1, Atlético Paranaense vice-campeão 0. Parabéns aí a todos os torcedores do Fluminense. Fluminense que entra para a história como o primeiro campeão da Primeira Liga, Copa Sul Minas Rio. Será que vai ter edição no ano que vem? É a pergunta de todo mundo, né? Foi um campeonato que começou meio truculento, a CBF não queria autorizar, muitos falavam que os clubes estavam se rebelando contra a CBF, mas a verdade é que a Copa Sul Minas Rio acabou acontecendo. Muita coisa errada aconteceu na Copa Sul Minas Rio, é verdade. Por exemplo, teve um jogo do Campeonato Gaúcho que valeu para 2 competições. Não tinha data para Grêmio e Internacional, que deveriam jogar pela Copa Sul Minas Rio, e aí os dirigentes tiveram uma brilhante ideia, coisa de gênio. Eles vão jogar pelo Campeonato Gaúcho. Então, já que eles estão jogando pelo Campeonato Gaúcho, esse jogo também vale para a Copa Sul Minas Rio. É um negócio esdrúxulo, né? O Criciúma foi jogar contra o Fluminense, e durante a semana o Criciúma não sabia qual era o estádio que ia jogar, se ia jogar em Juiz de Fora, se ia jogar no Rio de Janeiro, se ia jogar no Espírito Santo. O Fluminense também mandou alguns jogos lá no Espírito Santo. Então, muita confusão nesse primeira Copa Sul Minas Rio, a Primeira Liga, e o Fluminense acabou se sagrando campeão. Vamos ver se no ano que vem, com mais organização, com mais força, os clubes voltam a participar desta competição. O Edenir, da Quarta Linha, está participando aqui com a gente, dizendo o seguinte: bom dia, Bebel.
Estou preocupado com o Criciúma. Fez um time para o estadual e agora está desmanchando. E para a Série B como vai ser? Acho que não sobe. Edenir, dificilmente o Criciúma vai fazer um time para subir, né? Até porque o presidente do Criciúma, Jaime Dalfarra, disse que a prioridade agora é manter os pés no chão, continuar pagando o salário em dia dos jogadores, para daqui em médio prazo o Criciúma fazer um time competitivo. Mas a gente sabe que o futebol não é uma ciência exata. Em 2012, o Criciúma terminou o Campeonato Catarinense em frangalhos, uma briga gigante entre o Zé Carlos, que era o centroavante na época, com o ex-gerente de futebol Rodrigo Pastana. O Zé Carlos disse que com o Pastana não jogaria mais. O Zé Carlos acabou deixando o clube, mas daí entrou em campo o Valdeci Rampinelli, que era o diretor de futebol na época. O Valdeci conversou com o Zé, conversou com o Pastana, os dois se acalmaram, e aí começou a contratar outro, nomes desconhecidos. O torcedor começou meio incrédulo, o campeonato, mas o Criciúma foi ganhando corpo e fez uma baita de uma campanha, tanto é que durante todo o campeonato permaneceu dentro do G4, Edenir. Você lembra muito bem disso, daí foi em 2012, não faz tanto tempo assim. Quem sabe, né? Futebol não dá para ser uma... Né? Em 2014 o Criciúma montou um timaço para disputar a Série A. A intenção do Criciúma era pelo menos ficar entre os 9 melhores, os 10 melhores da competição. Deu no que deu, né? Trouxe Paulo Baier, trouxe Souza, trouxe Cortez e trouxe Escudeiro e quem mais? Veio um monte de gente aí. Não deu certo, foi rebaixado, foi o Lanterninha, veio Kleber Santana e aí acabou sendo rebaixado. Não é uma ciência exata, por isso que o futebol é apaixonante. Vamos ver o que vai dar aí com esses jogadores que estão vindo do Palmeiras e o Criciúma consegue fazer um time competitivo para jogar o Campeonato Brasileiro da Série B. Um abraço para o Edenir da Quarta Linha, que sempre participa com a gente. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre Olimpíadas no Rio de Janeiro. Muito bem, de volta com o nosso Esporte em Questão. E agora a gente fala de Olimpíadas. Você sabe que Criciúma é uma das cidades onde a tocha olímpica irá passar, né? Ou por onde passará a tocha olímpica. Pois é, Criciúma foi privilegiada. Ela receberá este que é o símbolo dos Jogos Olímpicos em todo o mundo, né? E agora, a partir de hoje, a gente vai conferir aí as cidades por onde passarão a tocha olímpica para esse evento fantástico que é a Olimpíadas no Rio de Janeiro, Olimpíadas 2016. A gente começa com o Distrito Federal e também Goiás. Vamos conferir. Horizonte de 360 graus. O céu de Brasília, inspiração de compositores e poetas, vai ser o grande cenário da passagem da tocha olímpica na capital do país. Os principais monumentos da cidade são cercados de azul. É que o plano urbanístico prevê prédios baixos e vista livre. Um dos motivos para merecer o título dado pela Unesco, Patrimônio Cultural da Humanidade. Brasília representa a maior área urbana sob proteção histórica no mundo. A esplanada dos ministérios, a torre de TV, a Catedral Metropolitana. Esses e outros monumentos que fazem parte do conjunto urbanístico tombado pelo IPHAN em Brasília estão no trajeto do revezamento da tocha olímpica na capital do país. Ela vai percorrer 105 quilômetros no Distrito Federal. E no percurso também vai passar pelo mais novo cartão postal da cidade. Um gigante com capacidade para mais de 70 mil pessoas. O Estádio Nacional de Brasília foi construído no lugar do antigo Mané Garrincha para a Copa do Mundo no Brasil e já está no mapa das arenas usadas pelos grandes clubes do país. E o Estádio Nacional vai ser palco do torneio de futebol nas Olimpíadas de 2016. 10 partidas devem acontecer por aqui, incluindo os jogos masculinos e femininos das quartas de final. A tocha vai encontrar em Brasília uma cidade que tem se destacado cada vez mais nos esportes olímpicos. A capital se tornou a casa da seleção brasileira de saltos ornamentais.
Na Universidade de Brasília foi construído um centro de excelência na modalidade com recursos do Ministério do Esporte. Sempre que a seleção brasileira se reúne, é aqui em Brasília, aqui nesse centro. O centro é usado como local de treinamento dos atletas de alto rendimento e também trabalha na formação de atletas de base. Atualmente, cerca de 50 crianças se preparam para ser as campeãs no futuro. A mesma estrutura que tem o Hugo Parisi, que está se preparando para sua 4ª Olimpíada, é a estrutura que está iniciando um garoto de 7, 8 anos de idade, né, que a gente vê que tem as características para o esporte. Hugo Parisi é considerado um dos melhores atletas da história do país na modalidade. E para Hugo, as Olimpíadas vão começar cedo. Ele é um dos condutores da tocha olímpica em Brasília. Hugo recebe o Bolsa Atleta, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte aos esportistas desde o início do programa. Na minha opinião, é o maior financiador esportivo do Brasil. Ele consegue fazer com que os atletas sejam, tenham um trabalho de fato, que não tenha que se dividir entre treinar e trabalhar para ter uma renda. Depois de passar por Brasília, a tocha olímpica segue para o estado de Goiás. 15 cidades goianas estão no percurso, entre elas a pequena Goiás, primeira capital do estado. A cidade tem nas construções barroco-coloniais registros da interiorização do Brasil, fruto da exploração do ouro no centro-oeste. E a festa da tocha vai ter dupla comemoração. Goiás celebra em 2016 os 15 anos de seu título mais importante, Patrimônio Cultural Mundial. A gente está feliz por participar, desse esforço do Brasil em estar recebendo a tocha olímpica. A tocha vai percorrer as ruas de pedra de Goiás entre as construções que fazem parte do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado. A cidade é conhecida mundialmente pela preservação do patrimônio. 90% do conjunto protegido preserva a arquitetura original, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa é a Ponte da Cambaúba. Ela faz parte do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado na cidade de Goiás. Em 2001, ela teve a estrutura afetada por uma forte enchente. Em 2011, com novas chuvas, os problemas se agravaram. Por isso, ela foi escolhida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para integrar o PAC Cidades Históricas. A Ponte da Cambaúba foi requalificada e no começo do ano passado se tornou a primeira obra do programa entregue no país. Ao todo, quase 27 milhões de reais estão sendo investidos na revitalização e requalificação do patrimônio da cidade pelo PAC Cidades Históricas. Nós entendemos que casar o prédio antigo, o monumento histórico, com a vida da cidade é o mais importante para nós, porque quem vai cuidar desses monumentos são as futuras gerações. É na Casa da Ponte que Goiás se faz mais famosa. De lá saíram os versos que contaram ao mundo a história da cidade e de sua gente. Na casa da beira do rio morou uma das habitantes mais famosas da pequena Goiás, Cora Coralina. Cora inspira e é lembrada em um projeto que agora participa da programação na passagem da tocha olímpica pela cidade de Goiás, as Mulheres Coralinas. O projeto escrito por nós três pensou a capacitação de 150 mulheres, divididas do seguinte modo: um módulo de gastronomia dividido em quitandas tradicionais, a outra parte do projeto foi dedicada ao artesanato. E aí também buscando essas referências locais. Nós elencamos da área do artesanato a cerâmica, a palha, também o bordado tradicional e as bonecas de pano. O projeto recebeu recursos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. E as mulheres coralinas passaram por oficinas de capacitação. E todo o trabalho traz junto a poesia de Cora. E uma delas vai ter participação ainda mais especial. A artesã Alice já é conhecida na cidade pelo trabalho com a cerâmica e foi selecionada para conduzir a tocha olímpica. Para mim, nossa, é a maior alegria de eu representar a minha cidade. Legal, a gente confere na semana que vem mais cidades que irão
sediar, irão receber a visita da tocha olímpica antes, claro, do início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Vamos em frente, vamos conhecer agora o Parque Olímpico, o Parque Aquático Olímpico. Olha que ficou um brinco onde serão realizadas as provas aí de natação, mergulho, enfim. Vamos conferir. O Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos será palco das disputas da natação, polo aquático e natação paraolímpica. Ele é uma das 9 instalações construídas no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, o coração dos Jogos do Rio de Janeiro. São 18 mil lugares nas arquibancadas, 2 piscinas, uma para as provas e outra para aquecimento dos atletas, e arquitetura que permite a ventilação natural. Os recursos para a construção do Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos são do governo federal e somam cerca de 225 milhões de reais. A ideia é que depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, toda essa estrutura seja desmontada e utilizada para construir escolas e centros esportivos para a população. É a primeira vez que a natação olímpica tem um estádio próprio, separada da piscina dos saltos ornamentais, que exige uma distância maior da arquibancada. A nadadora Susana Schnardorf acha que o calor do público promete dar energia extra na briga pela medalha. O calor da torcida vai contagiar muita gente, né? Positivamente, como eles falaram antes, assim, acho que eu estava brincando, se eu escutar um vai mãe de algum filho meu, acho que eu bato o recorde mundial já, né? A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de inauguração do estádio aquático. A execução da obra ficou a cargo da Prefeitura do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes falou sobre o legado das obras olímpicas para a cidade. A gente tem orgulho aqui como governos de dizer que dos 30 bilhões que estão na conta dos governos, né, ou 31 bilhões, 24 bilhões servem para obras de legado, servem para obras da cidade. Nós estamos fazendo 150 quilômetros de BRT, 24 quilômetros de metrô, 26 quilômetros de VLT, obras de infraestrutura para a cidade, obras de drenagem na cidade, ou seja, é um conjunto de intervenções que é transformadora da realidade da cidade. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Saúde, Marcelo Castro, também fizeram a entrega de 146 ambulâncias para o governo do estado do Rio de Janeiro. As unidades são equipadas para funcionar como uma UTI móvel e serão utilizadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Marcelo Castro destacou outros apoios do governo federal na área da saúde durante os Jogos. Nós estamos numa ação integrada, organizando, planejando todas as ações de saúde, desde a infraestrutura aos serviços que irão se realizar na área da saúde, agora pelo advento das Olimpíadas e das Paralimpíadas. Nós temos a certeza, senhora presidenta, de que nós não faltaremos ao Brasil neste momento importante. A presidenta falou ainda sobre a responsabilidade do governo federal em garantir a segurança durante o evento. A segurança estando em dia significa que nós teremos essa Paralimpíada e essa Olimpíada da mesma forma que tivemos a Copa, com paz e tranquilidade. O que é muito importante para garantir para todos aqueles turistas e atletas do resto do mundo e do Brasil que venham participar das Olimpíadas, que ela será, sem sombra de dúvida, um evento em que as pessoas vão poder fazer aquilo que se faz numa Olimpíada, que é o congraçamento pela paz, pela união dos povos, pelo diálogo e pela tolerância entre as diferenças. A presidenta afirmou que se o país é capaz de organizar o maior evento esportivo mundial, é capaz também de superar as atuais dificuldades políticas e econômicas. Acho que um clima de quanto pior, melhor, ele não interessa ao país. Ele não interessa à necessária estabilidade econômica e política do país. Se nós somos capazes de fazer uma Olimpíada, se nós somos capazes de fazer uma Paralimpíada, nós somos capazes de fazer também o nosso país voltar a crescer. Bom, a presidente Dilma Rousseff, será que a presidente será presidente durante os Jogos Olímpicos? Agora a gente vai ficar nesse aguardo aí com relação ao julgamento que o Senado Federal irá realizar com relação à possibilidade da presidente ser afastada ou não do cargo. É a grande expectativa. É o que o mundo está perguntando. Será que Dilma Rousseff será presidente do Brasil
durante os Jogos Olímpicos? É a nossa grande pergunta. Enfim, Deus abençoe a nação, né? Esporte em Questão fica por aqui. Voltaremos no próximo final de semana, se assim Deus permitir. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.